fazer com que esse processo se desencadeie dentro da igreja. O discipulado genuíno vai trazer crescimento dentro da igreja, porque vai trazer qualidade. E essa qualidade, com o discipulado que realmente é o discipulado de Jesus, aquele discipulado que gera o DNA de Jesus na vida da pessoa, esse discipulado vai trazer crescimento na igreja. Então era com isso que Jesus estava preocupado, e de fazer discípulos. Então não é para ficar fazendo membro. É o discipulado que gera uma igreja de verdade. Segunda coisa, o discipulado gera lealdade. Diga lealdade. Diga lealdade. Diga mais forte, lealdade. Só quem está deprimido, diga lealdade. Opa, tem uns deprimidos aí. Quem falou aí, põe a mão na cabeça dessa pessoa que falou, e você que está do lado, repreende. Só quem tem Jesus fala lealdade. Só quem é leal, diga lealdade. Fala de novo. Tem certeza? Ou tem, foi mais fraco? Por que eu estou pedindo para você falar tantas vezes? Porque lealdade é uma atitude em extinção. É ou não é? É ou não é, irmãos? Lealdade é uma atitude em extinção. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas são fiéis a quem dá mais. Já viu isso? Está me entendendo? Olha, não vem para minha igreja, ou vem para o meu discipulado, ou vem para mim aqui porque aqui é melhor. Aqui você vai ter mais chance, aqui você vai ter... E as pessoas são iludidas por isso. As pessoas caem nessa conversa, irmãos, papo furado isso. O melhor lugar para a sua vida é o lugar onde Deus te plantou. Nós precisamos entender que a lealdade é algo que faz parte do caráter do discípulo verdadeiro. Agora eu te pergunto, por que está faltando tanta a prática dessa palavrinha no nosso meio? Por falta de discipulado. Por falta de olhar no olho das pessoas. Por falta dos líderes chegarem nas pessoas e conversar com elas e resolver os problemas. Olhar olho no olho, aconteceu um problema, meu irmão, vem cá, te chamar você para conversar. Mas isso está tão raro no nosso meio, irmãos, quase não está acontecendo. E sabe o que acontece? As pessoas vão crescendo, cheias de problemas, cheias de defeitos de caráter, ninguém trata com essas pessoas, e no dia que alguém resolve tratar essa pessoa, ela já é um crente velho, ela já se acha toda cheia de sabedoria, já acha que já não pode ser ensinada por qualquer pessoa, e quando ela é confrontada, ela se sente incomodada, e muitas vezes acaba até saindo de igreja, se você tentar ir mais fundo na vida dessa pessoa. Lealdade, ela é forjada no discipulado desde o início. A lealdade, ela é forjada na vida da pessoa nos primeiros anos da sua vida cristã. Porque depois as pessoas não querem mais ser corrigidas. Quem que gosta de ser corrigido? Deixa eu ver. Gosta de ser corrigido? Cuidado se você levantar a mão. Quem gosta de ser corrigido? Porque meus filhos não gostam, não. Você gosta de ser corrigido, Adriano? Falou tudo. A correção... O quê? Pode falar, meu irmão. A correção... Dói. Não é bom, não. Você tem uma pessoa que vai virar e falar para você, você está errado. Você precisa mudar, é bom ou não? Diga, é bom não. Mas é preciso, é ou não é? Todos nós precisamos de pessoas para olhar nos nossos olhos, irmãos. Falar, isso está errado, precisa mudar. E são essas coisas que às vezes a gente não faz pensando que se a gente evitar o problema, nós vamos segurar as pessoas, mas é o contrário. As pessoas, elas se tornam leais quando elas são confrontadas e elas descobrem que há verdade naquilo que você está falando para elas. Quando há verdade na disciplina, quando há amor na disciplina, e quando o discípulo percebe que aquilo que o discipulador quer é que os sonhos de Deus se realizem na sua vida, então ele pode até não gostar do confronto, mas ele vai entender que é necessário na vida dele. A gente não gosta da correção, mas ela é boa para nós, é ou não é? É ou não é? E é por isso que está faltando lealdade no nosso meio. Porque está faltando discipulado, olho no olho. Sabe o que acontece? Às vezes acontece problema
ao invés de nós procurarmos a pessoa e conversar com ela, vira assunto de reunião. Vai se comentar nas reuniões. Quem já viu isso acontecer? Comentar sobre problemas da igreja em reuniões. Deixa eu ver. Isso é errado, queridos. Reunião de crente não é para ficar falando de problema da igreja, nem da vida dos outros. Reunião, irmãos, é para outra coisa, é para edificação, outra coisa. Problema a gente trata olhando no olho da pessoa. É no discipulado que a gente trata de problema. Não é falando, comentando com os outros, tratando de assunto em reunião. Principalmente em reunião, onde as pessoas que estão participando não são pessoas competentes ou que não têm a autoridade para resolver o problema do qual está sendo tratado. E isso é deslealdade. Entende? Então não é para virar assunto de reunião. Eu quero gastar um tempo falando sobre isso. Diga, lealdade tem preço. Lealdade tem preço. Tudo na vida tem preço. É ou não é? Tudo tem preço, meu irmão. Se você quer comprar uma calça mais bonita, ela é mais cara. Se você quer um tênis melhor, ele é mais caro. Se você quer casar com uma mulher mais bonita, você vai ter que estudar mais, vai ter que ficar mais rico. É ou não é? Está entendendo a mensagem aí? Os homens aí entenderam a mensagem? Porque senão você vai ter que casar com as mais feinhas. Que difícil, irmãos. O pastor fala a verdade, mas está assim o negócio. Falar aí para a meninada aí, as mulheres não estão querendo saber de homem que não quer estudar não, viu, irmãos? Elas estão custando querer saber dos que quer estudar. Tá fácil o negócio não. Quem está solteiro aí, levanta a mão. Dá um grito de misericórdia aí. Isso, entra na faculdade, vai estudar, meu filho. Deus vai abrir as portas dos céus e vai chover na sua horta. Glória a Deus. Tudo na vida tem preço. Lealdade não é diferente. Se eu quero ser leal, eu tenho que sacrificar coisas na minha vida. E olha só, você quer saber se é leal ou não? Quer? Vou falar um pouco sobre os sinais de deslealdade. Aí você vai identificar se tem algum sinal de deslealdade na sua vida. E aí, se você identificar algum sinal de deslealdade na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Procura o seu discipulador, fala para ele, confessa, abre o coração, deixa Deus te curar. Amém? Primeira coisa que a gente tem que saber é que é difícil você dizer quem é leal, quem não é. A Bíblia fala para a gente não tentar separar o joio do trigo. É por isso que existe a pregação. Porque você prega e a pessoa, ela identifica que existe, ou que ela é o joio, ou que existe sementes de joio no coração dela. E se você não é joio, mas se há sementes de joio no seu coração, você pode retirar em nome de Jesus. Quem diz amém aí? Glória a Deus. Então, é difícil saber quem é leal. Mas você tem que prestar atenção aos sinais. Por isso que eu quero falar de sinais. É como, por exemplo, como você sabe se uma pessoa é adúltera? Você não sabe, você não viu ela na cama com outra pessoa. Mas a gente fica atento aos sinais, não é? De repente você pega um cara, o cara fica com mulher na casa dele, sozinho, até altas horas. O pessoal começa a ver ele andando com mulher por aí, dentro do carro, sozinho, só ele e ela. Aí o pessoal começa a falar. Logo, você começa a chegar a conclusões. A pessoa está dando sinais. Ninguém viu ele lá na cama, no ato sexual com a mulher, fazendo alguma coisa. Mas os sinais provam. Assim também acontece muitas vezes dentro da igreja. Às vezes a pessoa ela não está muito bem com Deus e ela começa a ser vista em ambientes que não são legais, não é ambiente de crente. Às vezes alguém vê o cara lá numa boate, vê um cara lá num bar, vê o cara com a turma que não é uma turma muito boa. Logo as pessoas começam a ver os sinais de que aquela pessoa está desviando, sim ou não? Então lealdade não é diferente. Nós precisamos ficar atentos aos sinais para saber se uma pessoa ou se tem sementes de deslealdade no seu coração ou não. Eu quero falar sobre sinais de deslealdade aqui rapidamente. Primeiro sinal, diga, amigos infiéis. Olha, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não acredite em alguém que diz que é leal a você, mas anda com quem fala mal de você. Olha só, não tem jeito. Como eu disse, a lealdade ela tem um preço.
Agora me diz aqui uma coisa. Tem jeito de você servir a Deus e ser amigo do diabo? Tem ou não? Ou fala comigo, senão eu que vou falar primeiro. Tem jeito? Não tem jeito. Como que você vai ser amigo de Deus e amigo do diabo ao mesmo tempo? Não. Quando você, olha só o preço. Se eu me posiciono para ser amigo de Deus, automaticamente eu estou me posicionando contra tudo aquilo que é contra Deus. Sim ou não? Está entendendo, meu irmão? Então, se uma pessoa diz que é leal a você, mas anda com quem não é leal, então essa pessoa está dando indícios de que ela também pode não ser leal, como ela diz que é. Eu não acredito que uma pessoa que anda com os nossos adversários pode ser leal a nós. Vamos voltar aqui um pouco, época, volta lá, mundo medieval, onde as guerras eram travadas na espada, meu irmão. Se uma pessoa de um exército fosse vista andando com uma pessoa de outro exército, o que ia acontecer com essa pessoa? Ele ia passar a faca no pescoço do cara, ia sacrificar ele, ia passar ele na faca, e eu não ia. Por quê? Como que eu sou leal ao meu exército, mas eu estou andando com o meu inimigo? Uma época boa da gente ver a lealdade das pessoas é a época da política. Quantas pessoas andam com os nossos inimigos? Dizem que são leais a nós, mas andam com os nossos inimigos. E sabe por que eu estou falando de política agora? Um dia o Hoffman me falou aqui uma coisa. A gente deixa para falar de política só na época da política. Aí as pessoas acham que as pregações são só politiqueiras. Quando na verdade nós precisamos aprender, queridos, que nós somos leais, nós temos projetos. Então como que eu posso dizer ao meu líder, eu sou leal a você, mas vou andar com seu inimigo, tá? Mas não se preocupe, olha, eu só sou amigo dele. Aqui, ó. Não existe isso não, meu irmão. Como que você é leal a mim, mas você anda com quem fala mal de mim? Que história é essa? Como que funciona isso? Quando eu decido ser leal a alguém, automaticamente eu estou contra aqueles que são contra essa pessoa. Você está me entendendo? Se eu sou leal a Deus, automaticamente sou contra o diabo. Se eu sou leal a um líder, eu automaticamente sou contra tudo aquilo que se levanta contra aquele líder, contra o seu ministério, contra os seus projetos. Isso é ser leal. Agora, lealdade também não existe 90%, é 100% ou é zero. Ninguém é leal 90%. Quem está me entendendo, diz amém. Então, muito cuidado com pessoas que dizem ser suas amigas, mas falam mal de você. Então, muito cuidado também com pessoas que dizem ser leais à igreja, ao ministério, mas falam mal da igreja, falam mal dos pastores, falam mal da liderança. Quando alguém começar a falar mal de um líder, sabe o que você deve fazer? Sabe, você já escutou 7 palavras sobre discipulado, você já sabe o que fazer. Não sabe? O que você vai fazer? Isso, Pati, pode falar. O que você vai fazer, Pati, Patrícia? Se alguém começar a falar mal. 3 opções. Primeira opção. E qual que é a melhor? Então, o que você deve fazer? Isso. Primeira coisa, a pessoa começou a falar mal da igreja ou de algum líder. Meu querido, você já falou com essa pessoa? Você já conversou com ela sobre esse assunto? Você já tratou disso com essa pessoa? Porque se você já tratou com a pessoa, você não tem que estar tratando aqui no meio de todo mundo. Irmãos, eu sei que nós tratamos discípulos mais fáceis e discípulos mais difíceis, é ou não é? É ou não é? Às vezes eu tenho a impressão que vocês não estão aqui. Hello? E eu sei que eu também tenho uns discípulos fáceis, eu sei que eu também tenho uns discípulos mais difíceis. Mas um dia desse eu estava numa reunião, e um descarado virou para mim e falou assim, como é que você aguenta esse discípulo seu? Falou o nome do discípulo no meio de todo mundo na reunião. Irmãos, olha quem falou aquele negócio para mim, o sangue ferveu assim, subiu na minha nuca. Eu só não falei o que ele precisava ouvir ali no meio de todo mundo,
porque os cravos da cruz estavam muito grossos naquele dia. Mas quase que eu falei para ele, falei assim, deve ter sido a mesma paciência que eu tive com você, porque ele também tinha sido meu discípulo, tinha dado muito mais trabalho do que o que está dando hoje. Irmãos, se você tem alguma coisa contra alguém, ou se você escuta alguém falando mal de alguém, sai fora. Ou aconselha essa pessoa, chega e fala para ela, fala, você já conversou com isso, já tratou do problema? Você já conversou com essa pessoa de quem você está falando mal? Por que nós falamos mal das pessoas sem conversar com elas? Você não sabe o que está acontecendo. E se você descobrir que é tudo fofoca depois? Porque tem isso também, acontece, sabia? Às vezes a pessoa não estava fazendo a coisa errada. Às vezes ela foi pega numa situação, às vezes ela foi vista numa situação onde as pessoas dizem que ela está em pecado, mas talvez não esteja. E talvez está todo mundo falando uma coisa que não é verdade. Então, primeira coisa, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, que a Bíblia fala, vai lá ter com ele. Então, em vez de ficar falando em reunião, em vez de ficar falando dos amigos, em vez de ficar falando mal da igreja, ficar em reunião onde as pessoas estão discutindo o problema da igreja, irmãos, isso é do capeta. Nasceu no inferno. Não é de Deus, não edifica, mina a fé das pessoas, impede as pessoas de crescerem, faz com que as pessoas percam a fé e a crença na igreja, faz com que as pessoas fiquem desacreditadas ministerialmente, as pessoas ficam sabendo de problemas demais dentro da igreja, e na verdade nós somos pessoas cheias de problemas, todos nós temos defeitos, e se nós formos parar para ficar olhando para os defeitos, a igreja não vai crescer nunca. Nós temos que crer no poder do Espírito Santo, e a igreja cresce, é por causa do poder do Espírito Santo, não é porque nós somos perfeitos. Quem está entendendo aí, diz amém. Então, se tem alguém falando mal da igreja, sai fora, ok? Então, muito cuidado. O leal, quando ele chega nessa reunião, normalmente as pessoas já falam, vamos parar de falar isso porque o amiguinho do pastor chegou. Já escutou esse tipo de coisa? Já viu coisa? Olha o super crente, olha o super espiritual está chegando, gente. O super espiritual está chegando, vamos mudar de assunto. O leal incomoda o desleal. Quem é leal, ele se torna o estraga-prazer do grupo. Não vamos chamar o fulano não, porque o fulano não vai fazer isso com a gente. O fulano não vai aceitar fazer isso, então nem chama. O cara, quando ele quer fazer coisa errada, ele chama os desleais, ele não chama o leal. Porque o leal, ele vai estragar o prazer. Ele vai ser o desmancha-prazeres do grupo. Quem que quer ser desmancha-prazer? Deixa eu ver. Eu quero. Para os desleais, eu quero. Outro sinal de deslealdade, conversa fiada. O primeiro sinal de deslealdade é o quê? Amigos infiéis. Eu digo que eu sou leal, mas eu estou ali com a patota que está falando mal, que piriri pororó. Outro sinal de deslealdade é a conversa fiada. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. Sabia que não é pecado discordar da liderança? Não é pecado você discordar com a maneira como nós tratamos a nação jovem. Não é pecado você discordar das coisas que eu faço na nação jovem. Não é errado. É normal, aliás. É até normal que muitas pessoas não concordem com muitas coisas que são feitas. Isso é do ser humano, nós pensamos de maneira diferente. Então entenda uma coisa, não é errado discordar das coisas. Mas é aqui que você tem que provar e que você vai entender se você é ou não é leal. Porque não é discordar que faz com que você se torne uma pessoa desleal. É aquilo que você faz com a sua discordância ou com a sua indignação pelo aquilo que está sendo feito. Então tudo bem se você discordar. Não tem problema, mas se você discordar, chegue na pessoa que está fazendo ou na pessoa que está à frente e fala assim, olha, não concordo com isso que você está fazendo. E fundamente a sua indignação, a sua falta de concordância na palavra. Fala, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, e vocês estão fazendo isso. Então eu quero deixar claro que eu não concordo. Mas olha, pastor, mesmo assim, eu quero te dizer que eu sou fiel.
Isso não vai nos impedir de andarmos juntos. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa é essa. Quando nós aprendemos a andar juntos, mesmo sendo diferentes, isso é que vai se fazer de nós um povo vitorioso. Não é quando a gente conseguir fazer com que todo mundo concorde com a gente, mas quando a gente conseguir fazer com que aqueles que não concordem andem com a gente por causa do corpo de Cristo, por causa do crescimento da igreja, por amor a Jesus. Porque nós nunca vamos encontrar um líder que vai agradar toda a igreja. Então nós temos que caminhar em cima dos propósitos. Então preste atenção, o que você faz com a sua discordância, o que você faz com a sua indignação é que vai provar se você é uma pessoa leal ou desleal. Quando você não concorda e sai falando, sai conversando fiado e compartilhando com outras pessoas aquilo que você não concorda, você é desleal. Quando você sai gerando esse mesmo sentimento em outras pessoas, em outros corações, quando você gera opiniões contrárias, quando você gera divisão de pensamentos, você é desleal. Discordar não é errado, mas sair falando e gerando discordância é pecado, e é ser desleal. Mas quando você não concorda e procura e abre o seu coração e fala sinceramente, isso não é pecado. Quero dar um exemplo para os irmãos de algo que aconteceu comigo. Um pastor aqui da igreja, aliás, não é um pastor, é um líder de célula aqui da igreja. Ele foi no congresso de pastores lá de Caldas Novas no ano passado. Ele falou assim: bispo, eu queria muito conversar com você. E ele veio me procurar com todo o temor, ele estava com medo de conversar comigo. Eu não sei porquê, vocês têm medo de conversar comigo? Tem? Fala a verdade. Tem ou não? Pois é, mas esse irmão estava com medo de conversar comigo. Eu acho que ele estava pensando que eu ia esculachar ele, eu ia fazer alguma coisa assim. E ele veio assim com todo o temor e falou com todo jeito. E o assunto dele era falar sobre o Arraiá da Nação. E ele contou para mim toda a experiência que ele teve. Ele veio de uma raiz católica, de adoração a santos, e toda aquela coisa, toda aquela bagagem na vida dele. E ele me procurou para falar e falou assim: pastor, e quando você faz aquela festa do Arraiá da Nação, eu não concordo com aquilo não cai bem para mim, eu me sinto mal quando você faz aquilo. E abriu o coração dele comigo. Deixa eu te perguntar uma coisa, ele foi leal ou ele foi desleal? Ele foi leal. Agora, se ele sai disseminando isso, falando isso para um monte de pessoas, ele está sendo leal ou desleal? Desleal. Eu quero dizer para os irmãos, por causa desse irmão, só desse irmão, eu não vou fazer mais o Arraiá da Nação. Essa festa não vai mais acontecer. Sabe por quê? Sinceramente, eu não concordo com nada que aquele irmão me falou. Acho que não tem nada a ver. E não é por isso que a festa não vai acontecer. A festa não vai acontecer por causa daquele irmão. Porque eu senti que eu estava ferindo ele, talvez como eu estava ferindo ele, talvez eu também estivesse ferindo outros. E eu poderia talvez estar sendo desleal com a igreja. Então, por causa daquele irmão, mesmo não concordando com ele, mas eu não vou fazer a festa, mas foi a atitude dele. Foi a atitude dele, o jeito que ele fez, o jeito que ele conversou, é que fez com que as coisas mudassem. Provavelmente, se tivesse levantado um motim dentro da igreja, todo mundo começasse a falar mal do Arraiá, aí eu não sei. Eu acho que eu já me conheço um pouco, eu acho que eu ia engrossar o caldo. Pastor carnal, né, irmãos? Misericórdia. Sai, capeta. Então, mas nós não vamos deixar de ter festa, não. Esse ano vai rolar Festa das Nações. No lugar do Arraiá, nós vamos ter Festa das Nações. E aí vai ter sentido duplo, entendeu? Das nações, porque nós vamos fazer uma festa com comida típicas das nações. Comer é o que interessa, né? Então, a festa vai ter comida. E o outro sentido é porque nós vamos juntar nação jovem, nação mulher, nação de homens e nação teen, vamos fazer uma festa das nações. Amém? Então o negócio vai bombar na igreja e a renda vai ser nossa, lógico, porque a ideia foi minha e eu estou substituindo a festa. Quem diz amém aí? Lógico.
Quem vai pagar é eles, quem vai ficar com lucro é a gente. Glória a Deus, é de Deus esse negócio, gostei. É ou não é? É, ué. Então, diga, conversa fiada é sinal de deslealdade. Então, não precisa concordar com tudo, tá, irmão? Mas quando você não concordar, procura a pessoa que está fazendo alguma coisa e converse. E se não mudar, não deixe de andar junto por causa disso. O preço que Jesus pagou por nós é maior do que as nossas discordâncias, nossas indignações. Amém? Outro sinal de deslealdade, quando você encobre informações importantes. Isso aqui é muito interessante. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque isso acontece muito no meio da juventude. Isso até não acontece tanto com os adultos, mas no meio da juventude, principalmente no meio de adolescentes, acontece demais. Mas muitas vezes nós trazemos